Quando presidente da República, eu tive a oportunidade de participar de 2 7 de setembro, um em 2006 e outro em 2010, em época eleitoral. E em nenhum momento a gente utilizou um dia da pátria, um dia do povo brasileiro, o dia maior do nosso país por conta da independência, como instrumento de política eleitoral. E o presidente, ao invés de discutir os problemas do Brasil, tentar falar para o povo brasileiro como é que ele vai resolver o problema da educação, da saúde, do desemprego, do arroxo do salário mínimo, ele tenta falar de campanha política e tenta me atacar. E agora ele deveria estar explicando para o povo como é que a família juntou 26 milhões em dinheiro vivo para comprar 51 imóveis. Dinheiro. Reportagem da matéria que teria sido, os repasses teriam sido feitos em espécie. E aí, quando você vai ver, o texto em cartório diz assim, em moeda corrente nacional, que alguém tem que avisar o jornalista, porque, de fato, não é a mesma coisa do que em espécie. Moeda corrente nacional significa simplesmente que foram pagos em reais, sem necessariamente especificar a forma. É apenas isso que a expressão significa. E obrigado aí às pessoas que me avisaram isso, que eu estava caindo, até eu, caindo no conto da Folha de São Paulo. E o Brasil precisa de melhor sorte. De uma pessoa que fale em harmonia. É que alguém pode utilizar a palavra clã para agrupar um número de ex-familiares, ex-cunhado. Como é que ex-cunhado pode ser clã? Como é que existe isso? Ora, existe por trás disso, por trás dessa crítica, existe um princípio importante. E é o mesmo princípio que segue para Hunter Biden, que segue para Lula, que segue para Bolsonaro, que segue para Guga, que segue para qualquer um. Nós não temos controle sobre os atos dos nossos familiares. Isso é uma... Todo mundo tem familiar picareta, todo mundo tem familiar... Olha, eu sempre brinco, até na família Figueiredo tem esquerdista. Acontece. Imagina alguém me responsabilizar porque uma prima minha é de esquerda. Às vezes, quando acontece, eu falo, pô, cada um tem as suas ideias, cada um faz as coisas que faz. A gente não tem responsabilidade sobre parentes. Agora, ex-cunhado sequer parente é. Que loucura isso! Como é que a gente pode viver numa sociedade que aceita esse tipo de coisa? A gente está começando a ser responsabilizado por coisas que não tem nada a ver com a gente. Agora, acontece só para um lado. Foi isso que eu tentei explicar. Que acontece apenas para um lado. Para onde vai isso? Qual o caminho no qual isso deságua? É porque essa matéria teve um propósito específico. Responsabilizar o Bolsonaro por qualquer coisa que qualquer familiar tenha feito. E isso não é sequer jornalismo. Isso não é verdade, não é jornalismo, não é correto, não é moral, não é ético. Isso é o que se chama de hit piece, que é uma peça feita simplesmente para atingir alguém.